existem várias contestações sobre a questão da maldição hereditária. Né? Alguém que fez na vida e o filho paga por isso. Certo. Alguém que fez um pacto com o demônio e respingou no filho e o filho agora está com uma manifestação demoníaca e Certo. tal. E eu já ouvi diversos direcionamentos sobre isso, né? Sim. Mas o senhor, como um dos maiores exorcistas, talvez atualmente no mundo, um dos mais, na questão de influência, mas além de conhecidos, 10 anos com o padre Gabriel Amortes, ninguém fez esse curso além do senhor. Isso aí a gente pode afirmar que Sim. o curso que o senhor fez, ninguém fez. Então não tem jeito, né? Então, nesse caso, o que falar sobre essa questão da maldição hereditária? Certo. Então, 2 ou 3 ideias também que há alguma confusão, é verdade. Primeiro, uma ideia bem importante bíblica que nós às vezes afrouxa. As consequências temporais do pecado. O que é que são as consequências temporais do pecado? São as consequências na história, digamos assim, têm de facto um certo nexo geracional. Ou seja, um pai que agride a esposa, né? Aquilo marca aos filhos e depois marca aos netos. Sim, né? fez uma marca pelo que vi. Sim. Por vias naturais. Por vias naturais. Não é preciso pôr o demónio, que é complicar. Pronto. Portanto, há um lastro, há um peso, há consequências temporais do pecado. Uma questão traumática, talvez, ali. Ele viu, ele percebeu e tal. Às vezes são psicológicas, às vezes são físicas mesmo, não é? Eu incendiei a casa ardeu. Isso. A consequência temporal é não há casa. Isso. É muito simples, não é? Passado 10 anos continua a não haver casa. Pronto. Então, a Bíblia insiste um pouco nisto, não é? O pecado deixa os seus efeitos não só na alma do pecador, às vezes no corpo também, e depois também, de alguma maneira, na sociedade, na família e na própria criação. Toda a criação, de alguma maneira, é desequilibrada com as consequências do pecado. Sim. Portanto, há uma solidariedade a níveis diferentes. O pecado introduz desordem em mim, na minha relação com os outros e na criação. Esta ideia é importante, porque às vezes nós vemos o pecado muito só a minha alma e Deus. Sim. Não é assim tão simples. Né? E daí a penitência, e a reconciliação ser também reconciliação com a Igreja. Porquê? Porque há uma solidariedade. Né? Pronto, esta é uma ideia importante que às vezes não temos muito presente. Segunda, a Bíblia diz que pune o pecado do pai dos filhos até à segunda... Tantas milhares de gerações. Mas também a bênção, é importante ver a desproporção depois, que a bênção de Deus vai até à milésima. Isso. Ou seja, o pecado tem uma certa inércia, podemos dizer, social, cosmológica, comparado se nós quiser, à bênção. Mas a bênção é sobreabundante. Portanto, esta é importante. Né? Depois, do ponto de vista em específico dos ataques diabólicos numa linha familiar, que é um discurso diferente, né? Eu falei do pecado em geral. Agora, outra coisa é possível que uma pessoa que faz uma consagração ao demónio, os filhos serem atacados, etc, etc. Sim, é possível. Tenho alguns casos, às vezes, e infelizmente as consagrações feitas de membros da família produzem um laço espiritual forte, ou seja, é difícil tirar o demónio, é mais difícil tirar o demónio quando foi o avô ou o pai a consagrar os familiares. O laço de sangue também é um laço espiritual, não sei bem explicar, não é? Pronto. Normalmente os casos que eu tenho é o vizinho, o colega de trabalho, não sei o quê, por causa do terreno, por causa do trabalho. Não. Então isso se resolve, mas às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Isso é bem complicado. E o demónio, até no exorcismo, reclama os seus direitos. Diz, o pai deu-me. Não acredito. Diz, ela é minha, porque o pai me deu. Né? E fica ali e não quer largar. Não é? Pronto. E infelizmente isto pode durar várias gerações, porque às vezes a consagração é feita das descendências. O demônio também tem os direitos humanos, né?
Mas que não são os direitos humanos, brincadeira. Ele reivindica os seus reivindica. E às vezes há toda a consacração pode não ser só de um descendente, sim, mas pode ser dos meus descendentes, e às vezes até é tipo a linha feminina, sim, às vezes são as senhoras, não olha são. isso. Tem, tudo isso pode acontecer, e tenho casos desses. E depois no caso das famílias, digamos assim, ligadas ao ocultismo, porque há famílias de bruxos, né? Portanto, o pai era bruxo, o filho é bruxo, e depois às vezes vem um que não quer. Então, esse de alguma maneira também experimenta um certo assédio, porque no fundo toda a família está bastante consagrada ao demónio, não é? Portanto, o pai consagra aos filhos para dar aquela fonte de rendimento aos filhos, não é? E quer iniciá-los no mesmo trabalho que ele fazia. Né? E os filhos até conseguem adivinhar com a ajuda do demónio, etc. E se eles quisessem trabalhar, como diz o povo, eles seriam muito ricos. Mas às vezes há uns que não escolhem Deus. Então, esses têm uma vida dura, né? Para sair é difícil, né? Mas é possível, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto, tudo isso pode acontecer e pronto. E às vezes não se sabe muitas causas, porque a gente não sabe até mais para trás o que é que aconteceu, não é? A gente às vezes sabe o que. Eu pergunto às pessoas, e o pai, o que é que fez? E o avô? Eu não conheci. E o bisavô? Não sei. Ouvi dizer que tinha o livro do São Cipriano, das bruxarias. Às vezes temos só alguns indícios, não é?